Fala pessoal, aqui é Igor da Fundamento Cripto e hoje eu vou explicar para vocês o que é Shard. A gente tem falado recorrentemente no nosso canal sobre Shard e esse processo é bem interessante aí quando a gente fala sobre projetos DLTs e banco de dados distribuído, né? A DLT é um tipo de banco de dados distribuído com algumas restrições diferentes do banco de dados tradicional, mas não deixa de ser um banco de dados distribuído. Então vamos ao vídeo e espero que até o final vocês tenham o melhor entendimento aí sobre o que é Shard. Eu vou usar aqui o site da Radix, um site onde tem um blog que tem bastante posts aí sobre documentação técnica, né? Relacionado a tanto a Radix como outros conceitos técnicos. Então, eles estão explicando aqui o que que é, né? O que que é a fragmentação, o que que é o shard, né? A tradução aí do inglês. Então, simplificando, o shard é dividir um banco de dados em partes menores e mais gerenciáveis e distribuir essas partes em vários servidores a fim de distribuir carga e manter uma alta taxa de transferência. Existem duas maneiras principais de dividir o banco de dados: particionando verticalmente e particionando horizontalmente. Então, a gente vai entender essas duas técnicas aqui de particionamento. E quando ele fala aqui distribui carga de processamento, distribui carga, no caso aqui, ó, está falando manter uma alta taxa de transferência, tem a ver com rede. Então, distribui carga de processamento, de memória e de rede. Essa é a principal ideia. Então, ele já mostra aqui uma imagem, mas vamos primeiro aqui no primeiro conceito aqui, o particionamento vertical. Ele ocorre, né, quando diferentes tabelas do mesmo banco de dados, e a gente tem que lembrar, né, que banco de dados é como se fossem várias tabelas, essas tabelas são relacionadas através do ID ou de uma chave estrangeira, aí já entra um pouco mais no conceito de banco de dados, mas é isso, é como se você imaginasse se fosse vários Excels com várias tabelas, e essas tabelas fossem de alguma maneira relacionadas, essa aqui é a ideia. Então, esse particionamento vertical ele ocorre em diferentes tabelas do mesmo banco de dados, que são armazenadas em diferentes instâncias. Então, você pegaria, é como se tivesse vários Excel que tivesse a mesma cara, as mesmas transações dentro dele, mesmo dado, e dividisse ele para outro computador, mandasse ele para outro computador. Então, essa aqui é a ideia. Cada tabela é um shard distinto. Um exemplo simples seria colocar todas as transações da América do Norte em uma tabela e todas as transações da Europa em outra tabela. Então, vou mostrar para vocês aqui a imagem de uma maneira mais ampla. Então, tá aqui, ó, você tem a tabela. Lá ele falou de regiões, né? Falou da América do Norte, falou da Europa, mas aqui ele botou como se fosse meses. Não faz muita diferença. Então, você tem uma tabela aqui com o mês que tem várias transações e tem outro mês aqui que também está escondido. Mas, enfim, essa tabela vai ser repetida aqui no banco de dados aqui e vai ser replicada aqui no banco de dados. É a mesma tabela saindo no mesmo banco de dados. Ou seja, você tem dois computadores com as mesmas informações. Essa aqui é a ideia. Aí, voltando aqui no site, tem uma outra imagenzinha aqui também, e explicando aqui embaixo. Ó. O particionamento horizontal divide a tabela do banco de dados em conjuntos separados de linhas. Você veja que já é uma coisa diferente. Essas linhas são armazenadas em diferentes instâncias do banco de dados. Cada conjunto de linha é um estilhaço, é um fragmento. Um exemplo disso seria, o servidor número 1 pega as linhas de 1 a 10.000 e o servidor número 2 pega as linhas de 10.001 a 20.000. E assim por diante. O particionamento horizontal tem duas vantagens sobre o particionamento vertical. A primeira delas é, você não precisa planejar ou dividir seus dados com antecedência. Então, ele vai compondo ali com o tempo, né? O shard vai receber as transações e vai simplesmente alimentando e você não precisa dividir essa carga anteriormente à chegada da transação. O seu banco de dados é muito menos irregular. Você pode dimensionar dinamicamente quanto de todo o banco de dados quaisquer servidor precisa atender. Então, a informação ela vem de forma irregular. Então, ela já chega dinamicamente, você vai ter um balanceador ali, a gente vai ver na imagem, que é mais fácil, que ele vai simplesmente dividir aquela carga ali de acordo com a chegada e de acordo com a disponibilidade também dos servidores. Você poderia botar essa divisão de uma forma linear, você pode escolher a estratégia ou deixar de acordo com capacidade de cada operador, de cada banco de dados.
Você tem uma tabela, você tem o banco de dados, está dentro do banco de dados, e aí você tem replicado ali em outro computador uma parte da tabela que está de 1 a 3. Lá ele deu exemplo lá de 10, de 0, né? De 1 a 10.001 e de 10.001 a 20.000. Então é simplesmente repartir o banco de dados ali em dois, em computadores diferentes. Observe que aqui você tem um computador com a quantidade de transações, aqui você tem outro com a quantidade de transações. Eles são, indiretamente dizendo, eles são independentes, ao contrário do outro, né? Que você tinha que replicar a informação desse aqui e replicar nesse aqui. Veja que é bem diferente ali. É sutil, mas a gente consegue ver que é diferente. Aqui você está replicando a informação e aqui no outro você está separando a informação em bancos de dados diferentes realmente. No caso aqui, de fato, você está distribuindo para vários computadores, mas a informação é a mesma. É como funciona a blockchain. É a mesma informação que tem num computador, você tem que replicar para o outro também, sem uma blockchain sem fragmento, né? Sem ser chardeada. E aqui você vê que esse computador tem uma informação e esse computador tem outra informação. Então, está aí a diferença entre chardeamento vertical e horizontal. Por fim, ele fala aqui, ó, por que a fragmentação é importante? Se um servidor não puder lidar com o número solicitado de operações, você pode dividir esse conjunto de dados em partes que podem ser armazenadas em diferentes hosts. Por exemplo, se dividirmos uma tabela em duas partições, cada host, cada servidor, precisa lidar com a metade das operações do host original. À medida que essa solicitação de operação aumenta, o banco de dados pode ser dividido em mais partes. Então, observe que esse aqui que é um detalhe sutil, né? Bom, se cada host ali precisa lidar com a metade das operações, que é o que acontece no particionamento horizontal, você de fato consegue distribuir a carga. Agora, por exemplo, quando você pensa numa blockchain que ela não é chardeada, cada computador vai ter que lidar com todas as transações, mesmo que ele não consiga minerar naquele momento ou validar, ele vai ter que receber essa transação para ele. Então, a blockchain ela só vai aumentando e só vai aumentando, de fato, mas cada computador vai ter que manter aquela blockchain toda íntegra, né, dentro do seu computador. E ele não vai ser distribuída dessa forma aqui, que é a forma chardeada horizontalmente. Na imagem aqui, eu acho que fica mais tranquilo da gente entender também. Então, temos aqui 100 operações, aqui um cliente com 100 operações, e essas 100 operações, elas vão ser jogadas aqui para uma tabela. Se fosse horizontal, essa aqui é o detalhe aqui, a gente consegue observar melhor aqui. Se fosse de forma vertical, como é as blockchains sem chardeamento, seria tudo numa tabela só. Quando você faz o chardeamento, você pega ali as 100 operações e divide para cada shard, tá vendo? Então, 50 operações para esse shard, 50 operações para esse shard, e aí depois seria composto todos esses shards ali para manter o estado total da DLT ou da blockchain. Voltando aqui no site. O shard é uma solução de dimensionamento bem estabelecida para sistemas de grande porte de dados ou operações de alto rendimento. Então, assim, é essa que é a ideia, a diferença entre horizontal e vertical, o chardeamento. Espero que tenha ficado claro e agradeço aí por assistir. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários, qualquer solicitação de algum novo vídeo, pode deixar também nos comentários que a gente avalia e tenta fazer para vocês, porque a gente está sempre falando de conceitos técnicos aí dentro do canal e é importante a gente ter esses vídeos para que vocês tenham esse melhor entendimento. Beleza? Obrigado por assistir. Até mais.